Hoje a gente vai falar sobre como a sua aparência influencia no outro, como que a sua postura pode administrar a reação da outra pessoa, como ela vai lhe enxergar, como ela vai lhe julgar, como ela vai lhe receber e como ela vai se comportar em função de como você se apresenta e de como você se comunica. Isso também tem muito a ver com o próprio reconhecimento da categoria. Que tipo de roupa você deve usar em função da região que você vai visitar? É importante que o oficial de justiça demonstre autoridade quando chega em algum lugar, em algum endereço, mas também que ele consiga demonstrar similaridade. É a sua postura. E a sua postura envolve muita coisa. O seu jeito de trabalhar, de falar, de se vestir. A gente vai discutir sobre o risco que a sua vestimenta, que a sua roupa pode lhe causar, dependendo da diligência, dependendo da região que você vai visitar. Vamos falar também sobre a forma de comunicar com o outro, comunicação não verbal. Depois de um tempo você começa a enxergar um pouco melhor, você começa a ver o resultado das diligências. A própria visão do judiciário, a visão do oficial de justiça. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça e vamos discutir a fundo cada detalhe a respeito da profissão e mostrar as melhores práticas para superar as dificuldades do dia a dia. Eu sou Cleiton Alves. Eu sou Mauro Faião. Eu sou o Daniel Faião. E o tema de hoje é... Peraí que tá faltando uma coisa. A sua aparência importa. Então, senhores, estou elegante hoje. Você está lindo demais. Rapaz, agora chega a me sentir importante. Agora eu sou um oficial. Agora depois dessa eu sou um E oficial. eu tô quase querendo dizer boa noite. O cara olha bom, né? Eu já tô querendo falar, e aí? E aí, nesse nível. Fizeram até colocar uma gravata hoje. Então assim, se o tema de hoje é a sua aparência importa, então suponho que a gente vai falar sobre o visual dos oficiais, né? Visual e comportamento. Boa. De modo geral, nas diligências, nas comunicações. Isso, é uma coisa intrínseca, né? Não é só a aparência, é como você se comporta. Essas coisas são correlacionadas. Na verdade, é a comunicação não verbal. Né? Tanto a forma como você se veste, como você anda, a sua postura, tudo isso influencia em como você é visto. Então vocês já vão se ligando, aquela velha curtidinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, o sininho e vamos embora, porque esse assunto é polêmico e é um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre como a sua aparência, como o seu comportamento influencia no outro. Como que a sua postura pode, entre aspas, administrar a reação da outra pessoa, como ela vai lhe enxergar, como ela vai lhe julgar, como ela vai lhe receber e como ela vai se comportar em função de como você se apresenta e de como você se comunica. E eu acho que também influencia na questão do visual, se você chega de forma muito impositiva ou não, né? Dependendo de como você está vestido. Depende do que você quer, na verdade. Do que você vai fazer na diligência, em que ocasião você está. Depende de uma porção de fatores que a gente vai discutir aqui hoje. E eu vou explicar para a galera o que a gente vai continuar discutindo. Manda ver. Nós vamos falar sobre que tipo de roupa você deve usar, alguns conselhos em função da região que você vai visitar, se você vai para uma área nobre, ou então se você vai diligenciar em uma área pobre, ou então em empresas, ou então se você está dentro do seu ambiente de trabalho, no fórum, no Tribunal de Justiça. É importante que o oficial de justiça demonstre autoridade quando chega em algum lugar, em algum endereço, mas também que ele consiga demonstrar similaridade com a pessoa, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação. Similaridade é assim: eu sou gente como você, eu falo como você, então preste atenção no que eu estou falando. Diferente de eu chegar e colocar aquela, de imediato, na primeira impressão, colocar aquela imposição regrada, dura, difícil, tá? Isso pode ter algumas consequências. A gente vai discutir sobre o risco que a sua vestimenta, que a sua roupa pode lhe causar, dependendo da diligência, dependendo da região que você vai visitar. E a gente fez questão de colocar roupas diferentes aqui para dar essa comunicação visual com vocês. Tá? O Mauro está aqui todo formal e não tem nada de errado com o oficial de justiça se vestir de modo formal como ele está aqui, em função do ambiente que ele vai trabalhar. Já em outras regiões, isso pode ser muito arriscado. Então a gente vai discutir sobre isso. Vamos falar também sobre a forma de comunicar com o outro, comunicação não verbal. A gente também vai explicar para vocês tudo que a legislação diz sobre como o oficial de justiça deve se vestir. O que a legislação fala, o que tem previsto em leis, em normas. Você que gosta, o que diz a lei? O que diz a lei? A forma da gente se apresentar, da gente se colocar, os símbolos que a gente gosta de usar, porque é uma forma de comunicação, né? Símbolos. E se você trabalha em uma região que tem um clima muito frio, muito quente,
Será que você vai conseguir trabalhar todos os dias de terno e gravata? São os temas que nós vamos abordar no bate-papo de hoje. Mas esse assunto não tem só a ver com a diligência, com como você vai ser recebido pelos outros. Isso também tem muito a ver com o próprio reconhecimento da categoria. É difícil haver um reconhecimento quando a gente não é enxergado. A gente está sempre na rua, geralmente o que enxergam são nossas certidões, nossos textos, e a gente tem dificuldade em pleitos mesmo para a própria categoria por conta disso. E uma forma de você se expressar, de você ser visto, de você ser reconhecido, é a sua postura. E a sua postura envolve muita coisa. Envolve o seu jeito de trabalhar, de falar, de se vestir. Tem todo um contexto social por trás disso. E a gente precisa perceber essa situação. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que certa vez ligou para mim. Falou, Mauro, teve um rapaz aqui em casa agora que disse que era oficial de justiça, veio me intimar aqui para uma audiência, um júri, eu não lembro o que era. Disse. Falei, o que houve? Ele chegou aqui de tênis, calça jeans, uma camisa de time de futebol e me entregou um mandado. Eu até suspeitei. Falei, não, isso não deve ser um oficial de justiça. Falei, foi mesmo, é? Falei, tem pessoas que se vestem um pouco melhor, tem pessoas que se vestem um pouco pior. Mas a questão é, a gente precisa passar uma sensação de credibilidade. E isso é um contexto. O jeito de falar, de se apresentar, de se vestir. É como a gente se apresenta para a sociedade. E aí tem a apresentação para a sociedade, afinal de contas nós representamos o judiciário, somos nós que estamos ali perante a sociedade, somos nós que somos vistos. A primeira pessoa a chegar, o primeiro servidor do judiciário, geralmente é o oficial de justiça. E não são notícias boas, não é? São sempre notícias ruins no primeiro contato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tanto a nossa diligência se torna mais efetiva, quanto a própria categoria se torna mais bem vista. E aí eu disse para ela me passou o nome da pessoa na época, eu lembro que era oficial de justiça, eu falei, realmente é oficial de justiça, eu acho que a pessoa tem que se apresentar um pouco melhor, mas cada um tem um livre-arbítrio para poder escolher da forma que vai trabalhar. Eu acho que ele estava indo pro estádio assistir o jogo, aí aproveitou meio no caminho. Pra... Às vezes acontece alguma coisa assim, não necessariamente indo pro estádio ver o jogo, mas às vezes o cara tá passeando com a família, os mandados ficam ali numa pastinha, numa maletinha no carro, opa, tô perto daquele endereço, deixa eu aproveitar que eu tô na rota, vou dar uma paradinha aqui, mas nem sempre você está preparado para isso. Porque às vezes você está saindo de um restaurante, de um bar, está com a família, está de bermuda, está à vontade com os amigos. Opa, já estou aqui para economizar, para tentar esse horário. Poxa, para e pensa assim, será que eu estou vestido adequadamente para representar o Estado na porta da pessoa? Eu estou passando bem na frente, mas assim não dá. Deixa para outra oportunidade, porque fica feio. Saber se eu estou apresentável para aquela situação. E antes que você pergunte, que eu sei que você vai perguntar, esse faz parte do nosso cenário atual. É inerente ao trabalho do oficial de justiça a gente não ter hora. A gente misturar no nosso dia a dia o nosso trabalho. Porque a gente vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, vai final de semana, e a gente tem vários endereços para ir, a gente tenta otimizar o nosso tempo. Então, por exemplo, eu tenho um compromisso no local tal. Poxa, eu tenho alguns mandados para aquele local. Vou aproveitar no caminho e vou tentar cumprir esse mandado. E acontece isso que o Daniel falou. Você não está preparado, às vezes você está num horário inadequado, às vezes você não está vestido de forma adequada, às vezes você tem outras pessoas com você no veículo, dependendo da diligência. Não é ideal que você faça isso. Mas isso é uma dificuldade do oficial de justiça. A gente faz isso para poder ser mais eficiente. Mas talvez nesse cenário que você está falando agora, não seria interessante talvez ele ter alguma roupa no carro que pudesse suprir essa necessidade? Um blazer resolve muita coisa. Assim, Por exemplo, você tá com uma camiseta lisa por baixo. Não é nem camisa Mostra aí, social. Superman. Isso resolve. Isso resolve. Você coloca um blazer por cima, você pode estar com uma calça jeans, você pode até estar com um tênis. Um blazer resolve quase tudo. Não salva a camisa de time de futebol. Aí não tem como. Nada contra. Cobre o símbolo do Corinthians assim, e entra. Se chegar com o do Corinthians, acho que vão correr. Mas Olha, a gente tá falando isso para os caras, para os homens. Para as mulheres a gente não vai nem comentar, porque as mulheres já estão organizadas, já estão com seu vestido, com a sua roupa, com seu blazer, com a sua camiseta. Enfim, não que as mulheres não precisem se preocupar com isso, precisam sim. Mas é mais voltado para os homens que naturalmente são mais relaxados, né? Mais soltos nisso. E isso que o Mauro comentou agora,
de estar fazendo uma atividade e, opa, vou aproveitar aqui na rota, isso é inerente à nossa função. Não tem como dizer assim, não faça isso. Não tem como. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu já fiz várias vezes. Porque você quer otimizar. Mas você tava com a camisa lá. Veja bem. Veja bem. Até eu amadurecer ao ponto de entender que isso que a gente está discutindo aqui é importante, várias vezes eu fui meio incompatível já, tá? Mas depois de um tempo você começa a enxergar um pouco melhor, você começa a ver o resultado das diligências. E não só, como eu disse, a diligência, a própria visão do judiciário, a visão do oficial de justiça. Mas não tem jeito, a gente vai no caminho, vai cumprir os mandados, às vezes você só passa na frente para ver se tem alguém em casa, aí você fala, poxa, agora tem alguém em casa, se eu não aproveitar agora, todo mundo entende o que eu estou falando, eu vou ter que voltar aqui depois, será que eu vou encontrar alguém? A gente fica naquela angústia. Então, uma dica já rápida para esse momento do podcast é colocar um blazer no carro, um blazer preto, um blazer azul marinho, um coringa. Ah, poxa, situação inesperada, pega o blazer, coloca e vai. Ah, mas aqui é muito quente e tal. Mas, poxa, se for uma coisa rápida, uma emergência, tá resolvido. Não importa a roupa que você tiver, se não for a camisa de futebol, não é? Nada muito chamativo, bota o blazer, tá resolvido. Claro que o blazer não combina com bermuda. Combina com jeans, combina muito bem. Combina com tênis, problema nenhum. Você não vai estar, né, traje a rigor. Você não vai estar impecável, né? É porque a gente não quer dizer o seguinte pra galera. Galera, ó, seguinte. Vejam, observem o traje aqui de nós três. A gente não quer dizer assim, o traje correto é o traje formal que o Mauro está usando, por exemplo. É como o Cleiton está usando, o esporte fino, um blazerzinho. Ou então o que o Daniel está aqui mais simples, mais modesto, dependendo da região. Eu, particularmente, entendo que assim, o oficial de justiça tem que ter, o homem, né? No mínimo, uma camisa polo decente. Ah, uma camiseta, uma camisa regata, cara, não vai por aí não. Mesmo que você esteja entrando numa região pobre, numa região de favela, numa região quente, coloca no mínimo, na nossa opinião, uma camisa polo. Daqui para cima. Por isso que a gente fez assim, ó. Mínimo, médio, máximo. Então eu vou subir você 1 grau, aguarde. Agora sim! Assim eu vou para qualquer lugar. Boa. Desde o ambiente, talvez não o ambiente mais formal de todos, porque às vezes realmente se eu vou para um tribunal de justiça, faz sentido, né, que a gente esteja mais organizado. Se eu vou para um escritório de advocacia, né, faz mais sentido. Mas fora isso, se eu vou para uma empresa, se eu vou para a casa de alguma pessoa na rua, se eu vou para um ambiente mais pobre, dependendo da região e da periculosidade, eu me sinto bem representando o Estado. Camisa, social, diligências, né? traje fino, pode ser dobradinho aqui, pode ser esticado, se eu quiser eu boto uma gravata ou não, se eu quiser eu boto um terno ou não. Eu me sinto de boa, assim, para ir para qualquer lugar. Particularmente, eu prefiro esse padrão porque ele é muito flexível. Você consegue permear de um local mais pobre até um local mais nobre, sem grandes impactos, sem chamar muita atenção e vai resolver o problema. Há quem diga que você deve estar no nível sempre a mais. Tem colegas que falam pra gente, olha, eu só trabalho de terno e gravata. Eu vou dizer que o colega está errado? Não está errado. Ele tem o ponto de vista dele e na região dele ele se sente bem assim. Ele não se sente numa região de periculosidade. O clima não vai atrapalhar o colega. Se for em Maceió... É nesse ponto que eu ia chegar agora. Se for em Maceió, em regiões mais do Nordeste, em regiões mais do Sertão, onde a temperatura passa de 30 graus e você está sempre de terno, andando, diligenciando na rua, é muito complicado. Não dá. Já nas regiões de frio, a gente estava comentando agora há pouco, né? Uhum. Cara, a gente consegue se vestir muito melhor. A gente consegue colocar um sobretudo, consegue colocar um cachecol. Pessoal do Sul, comentem pra gente. Não é por aí, né? A gente consegue botar um terno mais composto, um cachecol, um sobretudo. Vocês costumam fazer isso por aí? Comenta aqui com a gente. E são todos elegantes, né? E a gente já está falando aqui do cenário atual, não é? Falou agora de ambiente, de calor, de frio. A nossa realidade aqui é quase sempre calor. Mas não é pouco, é muito. Tem lugar pior? Tem. Mas aqui é quente. Agora, nesse período que a gente está agora entrando em junho, já fica mais ameno, mais agradável. A gente já consegue trabalhar mais à vontade na rua. Mas, em geral, é muito difícil. Então, vai depender de onde a gente está. Aqui mesmo não dá pra gente trabalhar o dia inteiro de terno, de blazer. Não dá. E se você trabalha de moto?
que é o meu caso. Eu trabalho a maior parte do tempo de moto. Você também anda muito de moto. A gente anda de moto, não é? A gente sabe como é sofrida essa vida. É agradável e é sofrida ao mesmo tempo, não é? Mas a gente não fica no trânsito 2 horas perdendo a vida, Pois não é? Enquanto o tempo passa. Felizmente. A gente vai embora, não é? Mas é muito difícil você se vestir bem quando você trabalha de moto em um lugar quente, porque não dá para colocar muita roupa. A gente tem que se proteger do sol. Às vezes os colegas andam com aquelas roupas UV, somente ela. Não é compatível com o trabalho do oficial de justiça. Não fica legal. Você pode usar ela por baixo? Pode sim, não tem problema. Tem gente que usa camisa polo com identificação do tribunal. Fica legal, fica uma farda e coloca uma camisa UV por baixo, você vê passando da manga. Mas dá para compreender, fica razoável. Você está identificado, mas está de farda, digamos assim. É uma opção. Eu já fiz isso. Não faço mais. Hoje eu prefiro andar com camisa social, mesmo que de moto. Se tiver muito sol, eu deixo a camisa esticada. A gente prefere escolher um modelo que não seja muito quente. Aí tem que procurar material, tipo de roupa. Para o calor é muito difícil. Mas então a gente precisa entender. Se eu estou num local quente, num local frio, vai chover, não vai. É zona urbana? É rural? Se for na rural, a gente já se preocupa com calçado. Inclusive de moto, né? A gente trabalhando de moto, não dá para trabalhar de sapato o dia inteiro. Normalmente a gente vai de bota, né? Vai de bota. É importante usar um sapato? A gente que trabalha com esporte fino em geral, não é? Que é isso que o Daniel está agora, o intermediário, é adequado você trabalhar com um sapato. Mas se você está numa zona rural, complica. Você vai ter lama, você vai ter água às vezes, você vai ter muita terra. Mulher de salto alto vai ter problema também. A gente tem que se adaptar dependendo do ambiente. Se eu vou trabalhar de moto, vou dizer por mim agora, se eu vou para a rua, bater perna o dia inteiro para trabalhar de moto, eu dificilmente vou de sapato. Eu vou de bota. Eu vou com a bota apropriada, com um solado legal, que seja apresentável, não é? E é compatível. Agora, se eu só vou para o fórum, ou vou para 1, 2, 3, 4 locais fáceis de andar, eu vou de sapato. Fica mais compatível. É a gente encontrar um equilíbrio para estar sempre bem apresentável. Então são vários esses fatores que vão influenciar na nossa vestimenta, digamos assim. E também, a gente já falou do local, né? Se eu vou para empresas, por exemplo, hoje eu só vou fazer diligência em empresa, hoje é penhora, avaliação, eu vou para empresas, vou lidar com os advogados. Os colegas costumam se vestir um pouco melhor nessas ocasiões, não é? Para se apresentar um pouco melhor. Até porque quando você chega lá na empresa, normalmente você vai se deparar com pessoas vestidas da mesma forma, né? Exato. Quando você vai para uma empresa, provavelmente você vai encontrar muitos obstáculos. E aí a sua aparência importa. Cara, eu já, como todos os oficiais de justiça, já fiz muitas diligências em empresa. Quando eu estou me vestindo de forma mais simples, como aquela que eu me apresentei no início do vídeo, até eu conseguir me identificar, dar bom dia, boa tarde e ser ouvido pela recepção, pelo gerente, pelo atendente, eu demoro um tempo X. Quando eu estou mais bem vestido, mais bem organizado, e numa empresa não tem nada de errado você usar um distintivo, a gente já falou sobre distintivos aqui, já conversamos sobre distintivos em outros vídeos, hoje não tem card. Sobre outros vídeos, então numa empresa não tem nada de errado, você está identificado aqui. Quando eu chego com isso aqui, se tiver um pessoal ali numa sala de espera, provavelmente vai aparecer alguém e vai falar assim, vem aqui por favor. A empresa normalmente se sente constrangida, encabulada quando chega alguém do judiciário ali e as outras pessoas, clientes, pacientes, o que seja, estão observando. Opa, essa empresa deve estar com algum problema para esse cara estar aqui. Normalmente alguém vai chegar, vem aqui, você vai ser atendido mais rápido. Ou se não for o caso, você está numa recepção, a pessoa vai perceber, aqui o assunto é importante. Ela vai lhe dar mais atenção, vai saber que vai precisar chamar um gerente, vai precisar chamar um diretor, o próprio sócio da empresa, alguém do setor jurídico, ou se não, enfim, o seu trabalho, a sua recepção vai ser muito mais fácil nesse momento, porque você está se portando, está mostrando autoridade para as pessoas sem ser autoritário. Veja a diferença. Sim, sim. Você está chegando muito de boa, com um sorrisão, boa tarde, bom dia, vim aqui, na sua cabeça está aqui, eu vim aqui trazer um problema para você, mas eu vim aqui trazer uma comunicação, é um mandado judicial, sou oficial de... Pronto, eu não preciso nem entrar muito no assunto, porque todo mundo já sabe o que eu estou falando. A recepção é outra. Então,
É importante que você se coloque nisso, porém, em locais em que você possa usar isso sem que você seja uma vítima. A gente já falou, até fez uma analogia dizendo que isso aqui, ó, coloca uma seta em você dizendo esse cara pode ser confundido com polícia, pode ser confundido com, ou pode ser reconhecido como oficial de justiça, que tudo bem, mas esse cara está trazendo um problema para alguém. Se você está numa região perigosa, cuidado. É um alvo, né? Cuidado com distintivo, cuidado com coletes, cuidado com identificação. Isso a gente já falou em outros momentos. Então, pondere em relação a isso aqui. Porém, quando você entra em locais formais, como empresas, escritórios, quando você está cumprindo mandados de atos coercitivos, que você está com apoio policial do lado, aqui é importante você usar. O cuidado é para que você não seja confundido com polícia. Essa é a dica. Daniel, você falou uma coisa muito legal agora no meio dessa sua explicação. A gente está falando de comportamento, de roupa, mas você falou a palavra sorriso. Cara, sorriso, ser amigável com as pessoas abre muitas portas. Muitas. Então, se você se apresenta bem, chega bem vestido, com um distintivo, que geralmente assusta, né? Se você chega dando um sorriso, bom dia, boa tarde, sendo agradável com as pessoas, fazendo com que elas gostem de você, isso vai resolver 90% dos problemas. O que a gente tem de comentário aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, por exemplo, muita gente comenta com a gente: já veio oficial de justiça na minha porta, eu odeio a categoria de vocês são arrogantes, vocês são prepotentes. Eu não estou mentindo não, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram e procura alguns comentários. São prepotentes, vocês trazem problema, me tratam a gente mal. Não tem pra quê. Obviamente o oficial de justiça ele deve se impor, porém depois que ele tentar algumas alternativas e for frustrado. Mas enquanto isso, bom dia, o meu nome é Daniel, eu sou oficial de justiça, eu estou com um documento para o senhor. Eu já sei que isso é um problema. Eu estou com um documento aqui para o senhor, olha só, mas eu vou lhe explicar e eu vou te ajudar a resolver da melhor forma. Cara, você já ganhou a empatia do cara. Não é sempre. Sim. Porque a turma pode falar, é muito fácil, não acontece com você. Não é sempre, mas esse é um bom modelo da primeira chegada. O carisma lá em cima, né? Aí você vai entender, perceber, estudar a reação do outro e daí você vai fazer o seu planejamento. Olha, deixa eu contar uma coisa rapidamente. Eu fiz uma citação hoje que lembra muito essa situação. Eu fiz uma citação criminal por telefone. É aceito, né? Tem decisão do STJ, a gente já discutiu sobre isso, principalmente por conta da pandemia. E a ré é uma pessoa bem complicada, ela tem muitos processos e eu já consegui uma vez citá-la pessoalmente e dessa vez eu não consegui porque ela se mudou, mas eu tinha o contato telefônico dela. E eu soube por outros colegas, essa pessoa é bem famosa, né, no nosso ramo, eu soube por outros colegas que ela impôs algumas dificuldades em outras citações por telefone. Eu não quero receber, vocês são tudo isso, vocês são tudo aquilo. Os processos que ela tem são de calúnia e difamação. Ela publica um monte de coisa que o pessoal não gosta. Então, eu vi alguns outros colegas comentando, não é? E eu vi também certidão no processo, em que ela impôs dificuldades. Chamou até o oficial disso, daquilo, disse que tinha conluio com A, com B, com C, enfim. E eu entrei em contato com ela hoje, me identifiquei, perguntei se ela estava bem, ela é uma senhora já, se ela estava bem, perguntei se ela lembrava de mim, porque eu estive na casa dela no ano passado. Fui simpático, me identifiquei e disse que tinha uma informação, uma nova informação sobre um processo dela, para que ela possa tomar as providências. Ela me atendeu super bem, não criou nenhum tipo de problema. Ainda perguntou: meu filho, você vai me enviar os documentos pelo WhatsApp? Olha só. E eu li na certidão do outro processo que ela dizia: não me enviem nada, eu não quero nada. Vocês são tudo a farinha do mesmo saco. A abordagem não deve ter sido boa, né? Eu não sei se ela estava mal-humorada, não sei se teve a ver com a abordagem, mas a questão é, tem. Sempre tem. E além dessa situação, o Daniel contava também, só para fechar esse ponto, para a gente voltar para o assunto. O Daniel falava sobre a forma como você é recebido numa empresa, quando você está bem vestido, está identificado com o brasão. Eu passei por isso, mas eu estava do outro lado. O que aconteceu? Eu estava em casa e eu vi pela câmera um rapaz indo para um lado e para o outro. Ele desceu do carro, ele estava mais ou menos assim como eu, terno e gravata, bem vestido. Aí ele tocou na casa da vizinha, bateu, olhou pro relógio, olhou um papel. Falei: nossa, parece um oficial de justiça trabalhando. Pode ser um advogado. Mas eu senti uma coisa. Sabe o que? Eu falei: é alguma coisa importante. É alguma coisa importante para minha vizinha. Eu fui até o portão e eu abri o portão para poder ajudar o cidadão.
Eu, pois não, tá querendo falar com a vizinha? Ele falou, tal. Eu ajudei ele, dei informação. Ele era oficial? Ele era oficial de justiça. Ah, é. Ele não me falou que era oficial de justiça. Eu descobri depois porque a vizinha me contou. Uhum. Ela falou, ele era um oficial de justiça do trabalho. Ela estava com um processo no trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Eu, espontaneamente, fui lá para poder ajudar o cara, porque eu pensei, é algo importante. Simplesmente porque o cidadão estava bem vestido. Se fosse uma outra pessoa qualquer que passa pela rua o dia inteiro, tocasse aqui, tocasse ali, eu não ia lá fora para perguntar o que ela queria. Porque eu acharia que poderia ser uma coisa simples do dia a dia. Entende como isso afeta a gente? Bom, mas voltando para cá, para o cenário atual, a gente tem algumas outras situações. Por exemplo, eu vou para reuniões no tribunal, eu estou em algum grupo de trabalho. Dependendo do que você vai fazer, é importante você ir mais bem vestido. Se você chega numa reunião no tribunal, eu digo por conta própria, eu participo de algumas, as pessoas geralmente estão mais bem vestidas, é um ambiente mais formal. Então você, poxa, preciso de terno e gravata? Não, não precisa. Eu mesmo não uso gravata. Eu estou aqui hoje porque vocês me obrigaram a usar gravata. Eu não gosto. Nós obrigamos ele a usar gravata. Eu só uso gravata em casamento e formatura. Não é? Eu não sou obrigado, eu não gosto. Então tem essas particularidades, né? Enfim, se você vai para uma reunião no fórum, uma reunião no tribunal, se preocupa um pouco mais com a sua aparência. Da mesma forma, em atos coercitivos, onde você precisa impor um pouco mais, ou você precisa de um pouco mais de colaboração das pessoas. Se você está num padrão se apresentando um pouco melhor, elas vão lhe respeitar um pouco mais, você vai transmitir um pouco mais de autoridade. Ou seja, existe uma quantidade enorme de cenários, de possibilidades, e vai depender também do gosto de cada um. Mas o importante é, a primeira impressão é a que fica. E a nossa relação com as pessoas geralmente é muito rápida. Não dá tempo da gente formar um vínculo para que elas confiem, acreditem, que não importe como você se veste ou como você fala. É diferente de um professor querido que você tem, que ele vai de bermuda rasgada, chinelo, e você respeita ele porque ele é uma autoridade para você gigantesca. Mas veja, já existe um vínculo. Você passa a confiar, passa a acreditar naquela pessoa. É diferente do oficial de justiça. Quem é que gosta de oficial de justiça? Ninguém gosta. A gente já chega perdendo. A gente precisa virar esse jogo. E a gente tem muito pouco tempo para virar. Começa perdendo. A gente joga um dado a menos ali na aposta. Pois é. A gente está sempre perdendo. Agora, no meio da fala do Daniel, ele falou sobre a legislação. Eu vou usar essa frase de novo. O que diz a lei? O que diz a lei? Nós fizemos aqui hoje uma compilação de tudo que a lei fala sobre a forma do oficial de justiça se vestir. E ela diz o seguinte: absolutamente nada. Sério? Não tem lei que defina a forma do oficial de justiça se apresentar. Pode ser que exista algumas normas regionais que a gente não tem conhecimento e, a propósito, falem pra gente se o seu tribunal, se a sua região tem alguma norma que diz, que define como o oficial de justiça deve se vestir, se portar. Fala pra gente, porque a gente tenta expandir ou divulgar, difundir isso com os outros colegas. Alguns tribunais têm um código de ética, alguns tribunais têm um regimento interno, alguma coisa nesse sentido, que isso aí pode, como eu falei, né, variar de região para região. Então, excepcionalmente, hoje eu não vou falar nada sobre lei. A lei é o bom senso, né? Exatamente. O bom senso, a sociedade, os costumes, os locais, o clima e tudo isso que a gente já apresentou aqui na introdução desse vídeo. Mas deixa eu fazer só um comentário sobre isso. Não é sobre lei, é sobre costume, sobre regimento interno de tribunal. Muito se discute sobre a vestimenta do advogado. Todo mundo já viu, o advogado foi sem gravata para audiência, o juiz mandou sair, não fez audiência, disse que ele estava vestido de maneira incompatível. E isso já gerou muita repercussão. Advogado também já teve procurador de Estado, que também é advogado, nessa situação. E o que é que se vem entendendo em relação a isso? Tá? Não é para gente, é para advogado, mas só para a gente, né, entender o que tem a ver a roupa e vestimenta com isso. A gente tem decisão nos dois sentidos. Tem locais que flexibilizam isso, principalmente por conta do calor. O advogado anda muito entre varas, entre tribunais, enfim, vários locais. E esse deslocamento no calor de terno e gravata é terrível. Então, existe uma flexibilização em alguns locais, em outros não. Eu já vi decisão do juiz proibindo o advogado de participar da audiência e o tribunal ratificou. Falou, não, o advogado, o procurador, todos eles têm que andar de maneira compatível
com a dignidade da justiça. Olha só o que eles estão dizendo. O juiz, o promotor, o advogado, todos aqueles que fazem parte do processo devem se vestir de maneira a respeitar, a garantir a dignidade da justiça. Porque o judiciário é formal, especialmente o judiciário, e é preciso manter esse formalismo, que é completamente cultural. Sim. E aí eu pergunto, o representante do judiciário para a sociedade, nas diligências externas, que é o oficial de justiça, não precisa se preocupar com isso? Claro que precisa. Vai depender de vários fatores, como a gente vem discutindo aqui. Mas a gente precisa ter esse olhar, sim, tanto para garantir, agora eu vou mais longe, a gente falou garantir uma diligência mais efetiva, a gente falou garantir uma visibilidade, um reconhecimento maior do próprio oficial de justiça, pelo Estado, pela sociedade, e o reconhecimento do Estado, do próprio judiciário. Deixa eu puxar, deixa eu trazer uma ideia aqui. Para que a gente não compare o trabalho do advogado, isso é óbvio que o Mauro falou, que a gente não compare o trabalho, as funções, as características do comportamento do advogado e do trabalho do advogado com o do oficial de justiça. São similares, eles permeiam, mas o advogado atende os seus clientes na rua, em suas casas, em seus escritórios, mas o que o Mauro colocou aqui, dessa formalidade do advogado, é dentro do fórum, é em audiência, é em local controlado, em local seguro, em local muito provavelmente climatizado, em local, em outras palavras, mais tranquilos. E o oficial de justiça tem que fazer isso dessa forma, com esse rigor? Talvez dentro do fórum, por que não? Por que não? Preciso me portar exatamente com a vestimenta do advogado? Talvez não, mas é uma coisa a se pensar. Mas a peculiaridade do trabalho do oficial de justiça é um pouco diferente. Obviamente é diferente do trabalho do advogado. Eu não estou comparando, eu estou só levantando a ideia para a gente entender que pensar nisso é importante. Isso, é um convite para que a turma reflita. Mas, obviamente, o nosso trabalho ele se permeia, né? Mas ele não se confunde por conta simplesmente de diligências. A nossa missão é diligências. Então, tem que estar compatível para fazer diligências, que não é o foco principal do advogado. A propósito, sobre diligências, vem aqui um outro acessório para a gente. Uma carteira, um porta-documento distintivo. É legal? É ótimo. Se você não está portando um distintivo como esse, a sua carteira pode identificar com um documento funcional logo aqui dentro. Isso é legal, porque você se apresenta. Sempre que você apresenta um brasão, você já impõe respeito a outra pessoa. Tá? Cuidado com isso, porque às vezes você está num local perigoso, mesmo que a sua carteira esteja aqui no seu bolso, e você seja abordado, aconteça algum incidente ali com você num local perigoso, e alguém vai lhe furtar, vai lhe roubar, enfim, e vai lhe identificar. Então, cuidado quando vocês também portam esse tipo de acessório nas suas diligências, dependendo do local que você for. A gente aproveita no bate-papo, no meio do assunto, e bota aqui uns alertas para a gente conversar. Mas eu interrompi o Mauro para fazer essa analogia com o advogado, oficial de justiça, mas você ia falar alguma coisa. Não, eu acho que fechou muito bem. Você deixou claro que eu não estou dizendo que o trabalho é igual, que a vestimenta é igual. Não é. Estou trazendo aqui o entendimento de que a forma como você se apresenta ou se comporta vai repercutir, inclusive, na própria dignidade da justiça. E essa foi uma decisão que eu vi de um tribunal ao obrigar os advogados a se vestirem de maneira mais formal. Em meio ao que vocês estão conversando, que a gente está conversando desde o início, eu percebi que teve alguns momentos que o Daniel citou muito assim, locais perigosos, né? Locais que tem que pode ocorrer uma certa hostilidade. Então eu queria, Daniel, que você desse um apanhado, assim, alguns exemplos práticos de como você age nesses locais, a sua forma de comunicação verbal, não verbal, o tipo de roupa que você usa, como é que você vê esse tipo de cenário? Tá, boa pergunta, porque isso é uma pergunta bem prática. O nosso trabalho, ele é reconhecidamente perigoso. O trabalho do oficial de justiça é uma atividade perigosa. Isso é uma verdade já concreta. Tá? Sobre a forma de se vestir, a gente conversou um pouco mais no início do vídeo. Sobre a forma de tratar, de comunicação,
Normalmente os locais mais perigosos são os locais mais de periferia, locais mais pobres, locais de favela, locais de baixa renda. Então, o que você me perguntou, Daniel, como você age? Eu sempre ajo com muita educação, independente se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. Então, olá, muito bom dia. Tenta um sorrisinho, não precisa estar um sorrisão maravilhoso, mas bom dia, o meu nome é Daniel, sou oficial de justiça. Às vezes eu me apresento de forma discreta, para não tentar alarmar a vizinhança. Todo mundo sabe quando chega um oficial de justiça em bairros mais pobres. Quando o oficial de justiça pisa na calçada e as pessoas percebem que ali é um oficial, todos os vizinhos saem de casa para ver o que está acontecendo ali. É mesmo isso? Acontece com você? Todo mundo. É muito normal. O povo é curioso. Então a gente deve tentar ser discreto. Então, bom dia, meu nome é Daniel, sou oficial de justiça. Estou com um documento para o senhor, nunca para você, para tu, para vós me ser. Eu estou com um documento aqui para o senhor. A propósito, o seu nome completo, por favor. Depois que eu falar alguma coisa, tenho aqui o seu CPF 053. Diz para ele que você já sabe o CPF dele e está querendo apenas que ele confirme. Porque se eu chego assim na sua casa, Cleiton, eu sou oficial de justiça, qual é o seu CPF para eu confirmar se é você mesmo? Você vai ficar receoso de me dizer. Sim, então, sim. Deixa ele entender que você já sabe qual é o CPF dele. Isso é só um exemplo, tá? E que você está querendo apenas que ele confirme. Na dúvida, pede um documento. Então, enfim, mas a gente está falando da primeira chegada, né? Da primeira impressão. Dá um bom dia, cumprimenta a pessoa, o senhor ou a senhora. Eu estou procurando fulano, ele está em casa. Ah, não, o que é? Olha, esse aqui é um documento que é particular. É pessoalmente para fulano. Tá? Então, eu não posso passar informação. Imagine se fosse um caso seu e eu estivesse dizendo alguma coisa particular sua para terceiro. Tá? É ruim, entendeu? Então ele está em casa? Ah, não está. Tem um telefone, um outro momento, um contato, alguma coisa nesse sentido. Cuidado também com a forma que você se expressa no sentido da formalidade. O nosso trabalho, a gente já conversou bastante aqui, é um trabalho formal. Mas eu também não vou chegar numa região que eu já sei que é uma região pobre, porque existe uma coisa chamada similaridade com o outro. É uma forma de a gente fazer com que o outro se sinta que a gente, mesmo depois de se identificar, Estado, autoridade, que a gente não seja autoritário. Sim. Eu quero dizer assim para a pessoa, eu sou gente como você, eu falo como você, eu estou tentando conectar uma empatia. Tá? Obviamente a pessoa ainda não me apresentou agressividade, má fé, nada disso, eu estou me apresentando, né? Então eu estou tentando me conectar com a pessoa. Então se eu chego, olha, muito bom dia, eu sou oficial de justiça, eu estou com mandado aqui do meritíssimo juiz de direito da vara criminal, sei o que lá, o senhor... Eu já estou impondo pro cara e conforme eu vou falando assim, ele vai se encolhendo todo. E se mandar um data vênia no meio? Pois é, deveras. Sabe, palavras coloquiais, vernáculos formais. Cara, você também não vai chegar assim. E aí, moral, e aí, velho, negócio é o seguinte, tô com um negócio aqui pra tu. Aí também... Tá, mas a gente consegue achar... Aí pesa a mão, né? Mas olha, vê se tem alguma coisa errada assim. Bom dia, Cleiton. Meu nome é Daniel, sou oficial de justiça. Tenho um documento aqui para o senhor. Vê só, eu vou lhe explicar tudo, não se preocupe. Eu vou lhe explicar e vou deixar a cópia desse papel ainda para que você converse com o seu advogado, com o seu defensor. Não se preocupe, eu vou lhe explicar isso aqui. É importante dizer logo que vai deixar a cópia. Tudo que eu falar já está escrito aqui. Então, se o senhor esquecer, é só dar uma lidinha aqui no papel. Eu vou deixar uma cópia. Então é o seguinte, já conectei a importância, já disse o que eu vou fazer. Não fique muito preocupado, porque o que eu disser, se você esquecer, está no papel. E deixa eu ver como que eu vou lhe dizer o que está aqui e como eu posso te ajudar. Eu já me conectei com você. Porra, esse cara que está aqui, ele não está me trazendo só um problemão. Ele vai me dizer alguma coisa e ele já vai me ajudar a resolver. Então eu vou ouvir esse cara. Tá me trazendo uma solução. Só uma ressalva aí, tá? O Daniel fala em ajudar, mas a gente não vai resolver o problema da pessoa antes que alguém critique. Ajudar não é dar ajudar a consultoria. entender o ato, ajudar com informação em relação ao ato até processual. saber que caminhos ele pode trilhar. E para deixar a pessoa à vontade, porque quando você fala isso para alguém, a pessoa já dá um sorrisão, né? Já relaxa. O ajudar é assim, como você deve proceder daqui em diante. Eu não vou dar consultoria de direito, eu não vou dar uma de advogado, eu não vou apresentar ou recomendar advogado nenhum, porque a gente tem que ser imparcial, né? O Estado é imparcial, o Judiciário é imparcial. Então, ajudar é nesse sentido.
Então, olha, esse documento aqui, se for uma comunicação processual, por exemplo, é uma intimação para uma audiência, aqui tem a data, aqui tem o horário, aqui tem etc, etc, etc. Se for uma audiência virtual, a forma de você utilizar um aplicativo, de você entrar em contato com o cartório, etc. Cara, ó, a recepção já é outra. Sim, sim. Tá? E, mais uma vez, eu não preciso usar aqueles vernáculos coloquiais. Então, depois que eu já me apresentei, já chamei de senhor, já... e aí, cara, tem alguma dúvida? Tá de boa pra você? Eu não tô dando uma de mala. Eu tô me comunicando com a linguagem daquela região. Sim, sim. Né? Não tem nada de errado com isso. Eu não preciso me manter muito alto, onde a região tem um comportamento muito baixo. A gente tenta aproximar, porém, é importante, sempre fique um nível acima, 2 níveis acima. Nunca muito igual e nunca abaixo. Tá? Para a pessoa entender assim, pô, o cara é autoridade, o cara se identificou, ele está falando a minha linguagem, mas ele ainda está mantendo uma postura com uma certa formalidade. Lógico. Tá? Perfeito. E isso vale não só para fala, aí eu já puxo o gancho para o nosso tema propriamente dito, para vestimenta também, vale para os dois. Gestos, né? Ó, apontar, mexer muito, Falar rápido. Isso não é legal. Por outro lado, o outro lado da moeda, você me fez a pergunta quando a gente chega em lugares perigosos, lugares mais pobres, né? Por outro lado, quando a gente está em empresas, quando a gente está em escritórios, consultórios, onde a formalidade é maior, aí a gente também aumenta a nossa formalidade. Condomínios de alto luxo também? Condomínios de alto luxo. Na verdade, Com condomínios certeza. em geral, mais ou menos. Condomínios é... Poxa, a gente falou que não ia dizer nenhum card, né? Pois é. Manda aí. Ó, condomínios aqui. Não esquece de ir lá depois. Tá. É uma situação particular, mas empresas em geral, que a gente vai com muito mandado de execução, nesses casos, e sobretudo em atos coercitivos, a gente pega o nosso regulador de formalidade e aumenta. Sim. Enfim, não dá para dizer cada caso. É assim, observe o cenário, observe o local social que você está indo visitar, entenda qual é a sua região e se adapte para aquela região, para aquele cenário, sempre assim. Se eu tivesse um medidor, eu diria assim, mede o nível do lugar que você vai e ajuste em mais 1 ou mais 2 o seu nível. Estou aqui numa analogia para a gente tentar encaixar melhor isso na mente. Criar um gráfico aí imaginário, né? Coisa de engenheiro. Dá para fazer uma tabela, né? Não. Pega o Excel. Vai aqui agora. Aí, Mauro, o Daniel falou pra gente várias situações e eu pergunto pra você, se você tá em um tribunal, se você tá no fórum, se você tá em uma reunião com um juiz ou algo do tipo, como é que você se apresenta, como é que você se veste? Depende muito do que você vai fazer, do que vai ser discutido, com as pessoas que você vai se reunir. Isso é muito pessoal, tá? Eu, quando vou resolver um problema no tribunal particular, eu não me preocupo muito com isso. Mas se eu vou para uma reunião, se eu vou discutir um assunto importante com um juiz, com outros servidores, se você está ali, por exemplo, a título de uma coordenação, de uma função que você exerce, de um grupo que você representa, aí você tem que pensar um pouco mais na formalidade. Se você vai, por exemplo, para uma reunião no tribunal e você sabe que vai ter reportagem, já se veste um pouco melhor, porque vai sair na foto, fica bonito na foto, as pessoas reconhecem isso. Não vai com a camisa do Corinthians, tá? Só pra deixar claro. Você vai criar polêmica nesse vídeo, né? Não recomendo. Não recomendo. Eu, particularmente, sempre que vou para uma reunião no tribunal ou com a secretaria, se eu tiver, por exemplo, eu coordeno um setor. Se eu estiver indo como coordenador do setor, eu vou de blazer. Eu sempre vou. Se eu vou resolver um problema pessoal no tribunal, eu vou de esporte fino. Aí deixa eu aproveitar e te contar um exemplo. Manda. Teve uma vez que eu fui no tribunal para uma reunião, era uma reunião importante, e eu fui de terno. Não estava com gravata, estava de terno, era de blazer. Estava bem vestido. E eu fui no RH, fui resolver um problema meu naquele dia. Vou aproveitar que eu estou no tribunal, vou no RH. Nós somos muito bem atendidos no tribunal em geral pelos servidores, né? Sempre fomos. Mas nesse dia, excepcionalmente, eu fui muito bem tratado. Resolveram o meu problema muito rápido, me chamaram, me colocaram no local para sentar, me serviram um cafezinho e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Te chamaram de doutor? Me chamaram de doutor. Normal. Pois é. Eu só estava mais bem vestido.
Então isso chama a atenção, isso abre portas às vezes. Então eu prefiro, sempre que é uma situação mais formal, tá pelo menos com um blazer. E já adiantando uma outra coisa que eu queria falar, o que acontece na real é que as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha às vezes de colocar um terno. De colocar um terno, de colocar uma gravata, de usar uma roupa social, às vezes até por dentro da calça, que fica mais elegante. As pessoas têm vergonha, elas não são acostumadas. Normalmente elas são julgadas pelos colegas que são mais relaxados. Isso mesmo. Poxa, que cara exagerado, tá querendo aparecer. Vão fazer piadinha com você no primeiro dia, vão fazer piadinha com você no segundo dia. Eu tenho uma piada que inclusive todo mundo faz. Vai pra igreja, pastor? Vai pro médico? É. Pois é. Mas no terceiro dia, você já vê um outro colega mais bem vestido. No quarto dia, outro. E isso vai gerando uma cultura e as pessoas entendem que não tem nada de errado você tá um pouco mais bem vestido. E a turma, com o tempo, também passa a começar a se sentir mal. Poxa, tá todo mundo ali organizado, arrumadinho, e eu tô aqui meio... É esquisito quando você chega em uma reunião, numa situação formal. Tá todo mundo de terno. Aquela região, aquela reunião, aquele momento demanda isso. Tá todo mundo de terno e gravata. E você chega, como eu tô agora. Não tem nada de errado com a minha roupa para uma apresentação de oficial de justiça. Mas num exemplo desse, estou ali numa sala com juízes, com o desembargador, com os próprios servidores do tribunal, e tá todo mundo alinhado. Eu vou me sentir mal se todo mundo ali tiver de terno, blazer, gravata. E eu tô bem assim, eu me sinto bem assim. Mas para aquele local, todo mundo vai olhar para mim e falar: esse cara é um ponto fora da curva. Eu vou me sentir mal. Aquele alvo que você ganha lá na periferia, você vai ganhar agora dentro do terminal, né? O meu sentimento com certeza vai ser assim: poxa, eu deveria ter vindo um pouco melhor. Na próxima vez, com certeza eu irei. Mas se a gente já sabe disso, a gente pode se antecipar. Acontece o contrário também, né? Também. Tá todo mundo ali na média e você chega todo alinhado. E aí você às vezes fica meio envergonhado. Poxa, eu tô parecendo ser superior às pessoas. Não precisa ter essa preocupação, é só ficar à vontade. Poxa, tira o blazer. Se você não quer ficar com ele, tira. Não tem problema nenhum. Mas a gente não precisa ter essa preocupação. Eu vou me vestir mais ou menos porque eu tenho vergonha, sabe? Você se acostuma. Mais uma vez, a gente não está dizendo aqui que é para todo mundo andar de blazer, de terno ou gravata. A gente está falando para levantar essa discussão e as pessoas se preocuparem, pensarem um pouco mais na hora de se vestir, na hora de se apresentar. Ter cuidado no seu visual, né? Meu avô uma vez me contou uma história de um amigo dele, que era do judiciário também, que tinha um cargo alto, eu não sei qual era. Mas ele foi numa loja de carros importados, de bermudinha, havaiana, camisa de futebol e boné. E ele chegou nessa loja e ninguém sequer olhou para ele. E se olhava para ele, olhava da forma meio estranha, assim, né? Eu vou perder meu tempo com ele. Ninguém atendeu ele e tal. Até que, de tanto ele rodar, uma moça chegou e... Bom dia. Pois não, posso ajudar? Aí ele, sim. Qual o preço desse carro? Aí a moça falou, é X. Quero Aí 2. ele, eu vou levar ele agora, deixa eu ir aqui pegar a maleta do carro. Ô senhor, venha, senta aqui. Tá... Quer um cafezinho, um sanduíchezinho? Sabe, já muda completamente. Assim. Esse exemplo é clássico, né? É o preconceito, né? É o preconceito, é isso mesmo. Aí, nesse sentido, a gente também vai para uma questão de não julgar o livro pela capa, né? É uma excelente preocupação essa, porque algumas pessoas têm isso em mente. Eu não quero fazer isso porque parece capa, parece que eu estou querendo demonstrar algo que eu não sou. A gente não está falando isso, a gente está falando de cultura, de judiciário, de apresentação, de todas as questões que envolvem o nosso reconhecimento e a própria credibilidade do jurisdicionado em relação ao Estado. E eu consigo ver também nisso que a gente está conversando um apanhado geral, né, em relação a tanto o cenário atual que o Mauro comentou, tanto que a lei não tem nenhum decreto, nenhum artigo que vá lá e carimbe a forma de se vestir, mas que a lei seja o bom senso também nesse caso, né? Que a gente comece a pensar em relação à nossa aparência, como vocês falaram várias vezes, sobre a comunicação, um bom sorriso, a forma de abordagem, né? Saber como chegar, saber como sair, saber em que momentos utilizar
o distintivo, né? Quando realmente utilizar para não gerar aquela setinha que o Daniel falou. A cara feia também, a cara fechada, Pois tem momentos é. que a gente tem que usar. Acho que o bom senso é algo que a gente também vem citando em vários vídeos e em vários assuntos também. Mas o bom senso ele é muito importante nesse momento aqui, né? Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, esse vídeo tá massa, então dê uma curtidinha aqui, lembre-se. E segundo, quando a gente está em diligência, eu deixo de ser o Daniel e eu sou o Estado. Perfeito. Tá? Então eu tenho as minhas características, os meus gostos pessoais, as minhas vontades, as minhas manias. Mas em diligência eu sou o Estado. Obviamente eu carrego um pouco da minha particularidade, da minha roupagem pessoal. Mas eu sou o Estado. Então a gente bota isso na balança, mistura com o bom senso e tira daí o resultado. É importante ter essa autocrítica. Mas não tem uma receita certa, né? Por todos os motivos que a gente já falou, sem querer voltar lá no início do assunto, não tem uma receita certa. Ela vai depender de você, da sua região, do seu clima, é perigoso, se é formal e tudo isso que a gente já falou. Não tem assim, é certo, é o errado, é sempre assim, é sempre assado. Se eu sou homem, eu faço assim, se eu sou mulher, eu faço desse jeito. Não tem isso. Não tem uma fórmula, Não né? tem uma fórmula. E você segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, liga aqui o sininho de notificações, acesse o nosso site para poder ficar por dentro dos próximos cursos, dos próximos vídeos e não saia daí que tem um making off daqui a pouco. Até mais. Boa noite. A falha. Você fala, não é? Não pode. Olha aí. Viu aí? Já veio pra consciência. Mas e agora, como é que eu emendo uma palavra na outra? Foi assim que eu me senti quando me tiraram o inclusive. Dói. Eu curti. Tô com ele aí depois. Ninguém vai mandar eu tirar a gravata, não? Não, pô, fica aí da gravatinha. Fica com ela. Você já disse que não gosta, fica com ela até o final. Fica de castigo. Ótima pergunta. Mas aí vai depender... Altamente artificial. Muito boa a sua pergunta. Excelente pergunta. O bicho deu uma tapeada agora, viu? Fechou. Meu amor. Que coisa linda esse script. Isso vale uma curtida e um compartilhamento. Ficou muito bom.